Amém. Glória a Deus. Vamos dar um grande aplauso bem forte para Ele. Amém. Glória a Deus, é verdade. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Fantástico podermos estar aqui nesta manhã, amém? Daqui a bocado vamos assistir aqui aos batismos. Eu disse ali ao pastor Danilo que é para os mais gordos serem primeiros, porque, pronto, sempre aquece mais a água, não é? Fica mais quentinho. Glória a Deus, amém. Alguns irmãos pensavam que já tinha fugido. Não, não fugi, irmãos. Estive a pregar em 2 igrejas e por isso não pude estar aqui. Vou fugir brevemente, vou de férias. Boa. As bolas de Berlim estão a clamar por mim. Um creme. Eu sinto elas ali, Sinto. Há ali qualquer coisa que estou a... Sinto assim, aquele feeling, né? Glória a Deus. Eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 2. Atos 2. Quero ler 2 versículos apenas. O versículo 41 e o versículo 42. Portanto, Atos 2, o versículo 41 e o 42. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler de acordo com a versão A Bíblia para Todos, que é a versão escrita com a língua portuguesa de Portugal. Diz assim: muitos aceitaram as palavras de Pedro e foram batizados. Só naquele dia juntaram-se aos crentes cerca de 3.000 pessoas. Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos estes 2 versículos que nos mostram apenas um bocadinho daquilo que foi o início da igreja. O início da igreja cristã, há 2.000 anos atrás. Diz aqui a palavra de Deus que Pedro tinha pregado a palavra de Deus, está em todo o capítulo 2, vocês podem ver, a pregação dele está lá. E diz que depois de ele ter pregado, correto, depois de ele ter ministrado a palavra de Deus, ter proclamado a palavra de Deus ao povo, diz que muitos aceitaram as palavras de Pedro e foram batizados. Não diz que foram todos, diz que foram muitos aceitaram as palavras de Pedro. Que palavras? A pregação que ele fez, e foram batizados. E diz que só naquele dia, está a dizer, só naquele dia, correto? Significa que houve outros dias, mas só naquele dia, os muitos que a palavra de Deus diz que aceitaram as palavras de Pedro, diz, só naquele dia juntaram-se aos crentes cerca de 3.000 pessoas. Fantástico, não é? A palavra de Deus diz que eles, depois de terem ouvido a pregação de Pedro, depois de terem ouvido ele proclamar o Evangelho, diz que muitos aceitaram as palavras de Pedro e foram batizados. E diz que só naquele dia juntaram-se aos crentes cerca de 3.000 pessoas. Ou seja, naquele dia a igreja cresceu 3.000 pessoas. Sabe, às vezes eu acho piada aquelas pessoas que dizem assim, há pessoas, há crentes, pastores, etc., que dizem assim, a igreja não interessa a quantidade. Olha, neste caso aqui interessou. Só num dia, faça lá assim com o seu dedinho, só num dia, 3.000 pessoas
se juntaram à comunidade dos crentes. Uma coisa importante que nós gostaríamos de mencionar, e nesta manhã eu gostaria de falar um pouco, é sobre isto que aqui está. Aceitaram as palavras de Pedro e foram batizados. Meus irmãos, a palavra de Deus diz-nos, e foi o Senhor Jesus Cristo que nos ensinou, está escrito no Evangelho de São Marcos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho, certo? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é pregar as boas novas. É anunciar às pessoas que há boas notícias, certo? Boas novas. Mas, irmãos, imaginem, não é? Imaginem que você acabou de receber uma excelente notícia. O seu patrão amanhã vai dar-lhe um aumento de 1.000 euros. Quem é que gostava de ter amanhã mesmo um aumento de 1.000 euros? Quem é que gostava de ter? Os outros não precisam levantar o braço. Eu sei que vocês não gostariam. Vocês são muito humildes. Isso só vos ia fazer mal à pele. Iam ficar com a pele mais taladiça. Certo? Então, mas a palavra de Deus, imagine que amanhã o vosso patrão, vocês chegavam lá à vossa empresa, não é? E aumentavam, recebiam um aumento, chamavam lá e diziam assim: olha, eu quero dar-vos um aumento de 1.000 euros. 1.000 euros. Uau! E depois no dia a seguir, logo no dia a seguir, eu ia dizer o engenheiro Sócrates está lá em Paris a estudar filosofia. Agora eu ia dizer o primeiro-ministro, não é? O Passos, não é? Ele desacertava o passo e dizia assim: a partir de agora não pagam mais impostos. O que é que vocês acham que ia acontecer? É Portugal ia ao fundo, claramente, isso já sabíamos. Mas sabe o que é que você ia fazer? O que é que você ia fazer? Você ia ficar muito triste, não é? Você ia ficar muito triste, não é? Ia meter lá no Facebook: estou triste. Acabei de ser aumentado de 1.000 euros. Não gosto de dinheiro, faz-me mal. E ainda por cima, o primeiro-ministro tirou-me os impostos. Que chatice. Já estava tão habituado a este ritmo de vida, como é que eu me vou ajustar à nova maneira de viver? O que é que você ia fazer? Você ia... Uau! Você ia festejar e ia dizer: uau! Fantástico! 1.000 euros sem impostos! Uau! Meus irmãos, boa notícia é exatamente assim. Quando nós temos uma boa notícia, nós temos vontade de festejar. É verdade ou não é? E dizemos aos outros, proclamamos aos outros. O Evangelho é uma boa notícia. Nós devemos proclamar aos outros, dizer: uau, Jesus, Ele muda a nossa vida, Ele pode transformar a tua vida. Jesus, nós temos boas notícias. Olha, Ele pode trazer esperança onde não existe esperança. Ele pode dar vida onde não existe vida. Ele pode colocar ordem no caos. Ele pode mudar tudo na tua vida. Fantástico! E é verdade, irmãos, é extraordinário quando nós pensamos nisto. Nós nunca devemos desistir de pregar o Evangelho aonde quer que seja. Nunca. Deus, Ele sempre vai confirmar a sua palavra através das pessoas que se convertem, através das pessoas que recebem Jesus na sua vida. E é o que vai acontecer aqui hoje. Muitas destas pessoas que aqui estão, um dia ouviram a palavra de Deus e receberam Jesus, e hoje vão ser, como fruto disso, vão ser batizadas, que eu já vou falar um pouco sobre isso. Mas aquilo que eu quero mencionar é que não é possível haver batismos sem a pessoa, em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos leva a receber Cristo como Senhor da nossa vida. O cerne do Evangelho é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é o cerne. Ele é o fulcro central. É Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele que muda as nossas vidas. E o Evangelho aponta para Jesus, aponta para este Senhor que pode mudar a tua vida, assim como tem mudado a minha. Ao longo dos anos, Ele pode mudar também a tua vida. Eu tenho visto nos últimos tempos montes de pessoas a quem Cristo tem mudado a sua vida. Sem dúvida nenhuma, Ele pode. Para Ele não há impossíveis.
Tu podes dizer assim, ai, pastor Carlos, você não conhece a minha vida é um desastre, a minha vida é um caos, a minha vida é um, olha, nem queira saber, está toda baralhada, eu nem sei como é que eu hei de pagar. Oh, meu amigo, olha, ele pode mudar a tua vida, eu só te digo, ele pode mudar a tua vida. Ele pode fazer do caos, ele pode colocar ordem. Meus irmãos, eu falei aqui, foi há dias, há 2 semanas, faz hoje exatamente 15 dias, eu e a minha mulher estivemos no Centro Cristão Vida Abundante de Moscavide. E quando lá chegamos, há um rapaz que se dirige a mim, que é o Dé, e eu vejo o Dé e digo assim, epá, espera aí, Dé, tu estás aqui, tu estás vivo? Não seria suposto o Dé estar vivo, devia estar morto. E eu vou explicar porquê. O Dé foi a pessoa que mais trabalho me deu na vida. O Dé era um toxicodependente. Filho de uma irmã lá, da irmã Glória. O Dé era um toxicodependente. O Dé era casado, tinha uma miúda lindíssima, uma mulher lindíssima, e pôs a mulher a prostituir-se para ele comprar droga para ele consumir. Então, a mulher ia para a prostituição para ele comprar droga para ele consumir. O Dé esteve preso. Olha, está a ver os dedos das mãos? Não chega para contar. O Dé conseguia fugir em pleno tribunal. Ele conseguia fugir da polícia. E a polícia andava atrás dele e não o apanhava. O Dé ia parar ao hospital. Com tanta pancadinha que a polícia lhe dava, lá ia ele parar ao hospital, mas ele sempre saía de lá. Até que um dia a mãe, que era a irmã Glória, chegou ao pé de mim e da minha mulher e pediu-me para nós tomarmos conta do Dé, porque ela não conseguia tomar conta do Dé. E ia-nos levar ao escritório de manhã cedinho, quando nós lá estávamos, estávamos 16 anos, ia-nos levar o Dé à mão. A gente tinha que ver o Dé à mão, a gente tinha que segurar assim na mão dele, pô-lo à frente, fechar a porta, para ele não fugir. Ele fugia até pelo gradeamento, se fosse preciso. E depois, ela ia ao final da tarde, ou íamos lá à casa dela, ou ela ia lá ao escritório, buscar o Dé e entrega à mão. Assim, tipo aquelas cartas com aviso de recepção. Vocês estão a ver? Dizer assim, está aqui, assina lá. Era assim que ela ia buscar o Dé. O Dé era um miserável. Era um bandido, era um... Uau! Quando chegámos à Moscavide há dias, estava o Dé a tocar na banda de louvor. Falei com o pastor e o pastor disse-me, Carlitos, o homem mudou de vida, pá. Não parece... É pá, tão indivíduo impecável, pá. Mudou de vida. Deus fez coisas fantásticas na vida deste rapaz. Eu disse, uau! Fantástico. Não há casos perdidos. O Dé devia estar morto. Uma vez eu fui ao hospital vê-lo, ele estava com as pernas assim para cima, todas partidinhas, de tanta pancada que a polícia lhe deu. Mas Deus muda as pessoas. O Evangelho faz isto. O Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Diga comigo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós nunca nos devemos esquecer isto. Nós devemos sempre ter em vista pregar o Evangelho. E quando eu digo pregar o Evangelho, por favor, há que ter bom senso. Eu não digo que você agora vai sair daqui, vai chegar ali ao Fórum Centro, pega naqueles megafones com pilhas, liga, põe as pilhas e diz: alô, alô, vamos abrir a Bíblia, no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 15 em diante. Aleluia, glória a Deus. Venha, venha, venha ouvir o Evangelho. Claro que não é assim. Depois você depois põe assim um cartaz, não é? Com um folheto da ICMAV, assim ao peito, e diz assim: venha a ICMAV! A ICMAV tem a pomada certa para si! Nada disso.
pregar o Evangelho é preciso ousadia, é preciso sermos realmente corajosos, mas exige bom senso. Correto, irmãos? Exige bom senso, exige sensibilidade, exige algo para nós pregarmos o Evangelho. Mas temos que ser corajosos para pregar o Evangelho. Temos que perceber. Olha, eu sei disso porque eu, antes de ser pastor, eu fui professor e muitas vezes eu pedia a Deus e dizia: Senhor, dá-me oportunidades, dá-me discernimento, dá-me sensibilidade para eu poder perceber quando eu devo falar da tua pessoa aos meus amigos, aos meus colegas. E Deus sempre me dava oportunidades. Olha, às vezes até eles chegavam ao pé de mim e vinham-me perguntar aonde é que eu ia, onde é que eu frequentava, o que é que eu queria, etc, etc. Todos nós devemos ter oportunidades na nossa vida para falarmos daquilo que é o melhor na nossa vida, que é Jesus, e é a palavra de Deus. Fantástico. Aquilo que vai acontecer hoje aqui é fruto disso, porque com certeza algumas pessoas que aqui estão, ou muitas delas, se não todas elas, alguém um dia lhes falou a respeito de Jesus, lhes falou a respeito do Evangelho, e elas vão se converter. Eu sei que algumas delas até se converteram na campanha do Minha Esperança Portugal. Alguns converteram-se porque outras pessoas lhes apresentaram o Evangelho. É a melhor decisão que nós podemos ter, já aconteceu comigo, já aconteceu com todos nós aqui. A melhor decisão que nós pudemos fazer um dia foi dizer assim: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Nós às vezes temos tantas coisas na vida, há tanta gente que vem à nossa vida. Olha, há pessoas que vêm à nossa vida só para chatear. É verdade ou não é? E às vezes a gente fica a contar o tempo à espera que elas se vão embora e parece que nunca mais vão embora. Parece que cada segundo é uma eternidade. Vocês nunca tiveram pessoas assim? Que bênção, maravilha. É bom ser pastor assim, de uma igreja. Mas olha, eu vou dizer, às vezes apanho cada um, opa! Mas sabe, Deus tem uma palavra que pode mudar a vida de todas as pessoas. E essa palavra é aquela que é a palavra de Deus. E assim mudou também a vida deles. E muitos deles estão aqui e vão ser batizados. O que é o batismo? Porque aqui diz, muitos aceitaram as palavras de Pedro e foram batizados. Olha, em primeiro lugar, por que é que nós somos batizados? Para vocês entenderem. Por que somos batizados? Olha, primeiro, para seguir o exemplo de Jesus Cristo. Nós podemos ler no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1 e no versículo 9. Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e no versículo 9. Marcos 1, 9. Já toda a gente encontrou? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga estou desgraçado. Então eu vou ler. Diz: por essa altura, Jesus veio de Nazaré, na província da Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. Interessante, diz: por essa altura, Jesus veio de Nazaré, na província da Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. Interessante, diz que Jesus foi batizado por João no rio Jordão. Agora, por favor, vocês não vão todos ao rio Jordão. Jesus, naquela época, naquele rio, ele foi batizado nas águas do rio Jordão. Então, nós devemos ser batizados também nas águas. Não terá que ser necessariamente no rio Jordão. Olha, estes vão ser batizados na piscina da ICMAV, certo? Não no rio Jordão, mas Jesus foi batizado no rio de Jordão. Sabe, muitas vezes há pessoas, eu sei, aquelas pessoas místicas, etc., que vão a Israel, querem ser batizadas no rio Jordão, aonde Jesus foi. Oh, meus amigos, aquelas águas onde Jesus foi batizado já não estão lá. Senão aquilo já não era um rio, era um charco podre. As águas onde Jesus foi batizado já não, ouça, já não, ali só tem um nome, Rio Jordão, mas já não está lá, aquelas águas já não está lá nada. Tanto ir lá, ser batizado ali nas águas, vai dar o mesmo. Porque já foram 2000 anos. Ou vocês pensam que as águas estão lá à espera de 2000 anos atrás para você lá ir para ser batizado?
esqueça isso. Alguns às vezes vão a Israel e trazem um fraquinho, água do Rio Jordão, onde o Senhor Jesus foi batizado. Olha, algumas eu penso que até foram ao Luz e trouxeram. É? Jesus, bem, mas isso é outra história. É um acrescento. Jesus foi batizado no Rio Jordão, nas águas. Por que é que eu devo ser batizado? Primeiro, para seguir o exemplo de Jesus. Jesus foi, se ele precisou de ser batizado, então nós não precisamos. Para bem, Jesus precisou de ser batizado, nós não. Nós não precisamos. Ele precisou, nós não. Claro que precisamos. Jesus Cristo também nos ordenou sermos batizados. Está lá escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, diz lá: portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. Ele disse: vão, batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. Então, o batismo, repare bem, o batismo foi algo que Jesus mandou. Ele mesmo ordenou que depois de nós sermos cristãos, nos tornarmos cristãos, ou seja, de recebermos a palavra de Deus na nossa vida, então Ele mesmo ordenou que nós fôssemos batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito na palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós vamos ser batizados, significa exatamente que eu me identifico com aquilo que Jesus nos mandou fazer. Qual é o significado do batismo? O que é que significa batismo? É isso que vamos ver. Em 1 Coríntios, já agora vamos abrir a palavra de Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 3 e 4, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz: em primeiro lugar, transmiti-vos aquilo que eu próprio tinha recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme o que está na Sagrada Escritura. E depois diz: foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, como também está na Sagrada Escritura. Repare bem, aqui está a dizer que Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados, conforme o que está na Sagrada Escritura, ou seja, na Palavra de Deus. Diz que foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, como também está na Sagrada Escritura. Então, o que significa o batismo? Vamos ver agora a seguir. No livro de Colossenses, eu estou a ler-vos a Bíblia para vocês poderem perceber. A Bíblia é para ser lida, para vocês entenderem que aquilo que nós fazemos está na Bíblia. Nós não inventamos nada. Está na Bíblia. Colossenses, no capítulo 2, o versículo 12, diz assim: ao serem batizados, foram sepultados com Cristo e ressuscitaram com Ele pela vossa fé no poder de Deus que ressuscitou. É interessante. Lemos anteriormente que Jesus morreu pelos nossos pecados, diz que Ele foi sepultado e ressuscitou. E aqui está a dizer que nós, ao sermos batizados, fomos sepultados com Cristo. Repare bem, ao sermos batizados, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele pela vossa fé no poder de Deus que ressuscitou. Então o batismo, quando nós vamos ser batizados, estamos a dizer exatamente, tal e qual como diz aqui a palavra de Deus, que nós queremos que Jesus, quando morreu lá na cruz e depois foi sepultado, nós também, ao sermos batizados, nós estamos a identificar-nos com a sua sepultura e com a sua ressurreição. Não é só porque a gente agora vai chegar ali, está ali um tanque, não é? E vamos mandar as pessoas lá para dentro. Pronto, já está. Não.
tem um significado, tem um simbolismo. Olha, nós lemos aqui, e foi assim que nós começamos no livro de Atos, diz que os crentes, eles perseveravam, diz lá, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, diz que eles perseveravam mais em quê? No partir do pão, não é verdade? O que era o partir do pão? Era a ceia, certo? Na comunhão e nas orações. Perseveravam, eram fiéis nisso, eles fielmente. Nós hoje, aqui, no início, nós celebramos a ceia. O que é a ceia? É a morte de Jesus Cristo. Nós celebramos a morte de Cristo. Jesus só mandou celebrar 2 mandamentos. Um foi exatamente, ele diz, olha, sempre que vos reunides, fazei isto em memória de mim. Fazei isto o quê? Sempre que comerdes este pão e beberdes este cálice de vinho, lembrai-vos de mim. Então, quando nós comemos o pão, ao longo dos séculos, ao longo da história, ouça, milhões e milhões de cristãos celebram a morte de Jesus Cristo através da ceia que nós fazemos. 2 coisas que ele ordenou, a ceia, e nós celebramos-la uma vez por mês, que é o primeiro domingo de cada mês. Há comunidades, olha, esta sexta-feira eu estive, por exemplo, a falar com o Dr. Calaim, que é da Igreja dos Irmãos, aqui de Sintra, e ele estava-me a dizer que lá na igreja dele, todos os domingos eles celebram a ceia. Todos os domingos, sempre que eles se reúnem, celebram a ceia. Ok, tudo bem. Nós celebramos o primeiro domingo de cada mês. Mas podemos celebrar em qualquer outro domingo, sem problema nenhum. Jesus disse, sempre que vos reunirdes, fazei isto em memória de mim. Porque é mandamento. E nós hoje, nós fazemos os batismos uma vez por ano, certo? Mas olha, não há nada que impeça. Imagine que nós tínhamos 40 pessoas a converter-se em cada semana. Oh, era bom. Cada semana, já não estou a pedir 3.000 por dia. Pá, 3.000 por dia. Se não havia pastores para isso tudo, pá. Mas imagine, 40 por semana. Olha, todas as semanas podíamos fazer batismos. O que é que vocês acham? Era verdade ou não era? Todas as semanas. Vocês importavam-se a gente fazer todas as semanas de batismos? Não. Significava o quê? Que as pessoas estavam a converter, estavam a receber Jesus nas suas vidas e que agora elas iam, através do batismo, elas iam identificar-se com aquilo que Jesus fez por elas. O que é que foi? Olha, morreu por elas, ressuscitou por elas. Elas morreram com Ele e ressuscitamos com Ele também. É verdade ou não é? Então, quando nós vamos ser batizados, significa exatamente isto. Ilustra também a minha nova vida como cristão, uma nova vida. Quando nós recebemos Jesus, nós passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, o batismo, ouça bem o que eu vou lhe dizer nesta manhã. O batismo não o torna um cristão. Não o torna. Não faz de si um cristão. Pelo contrário, o batismo mostra que você já é um cristão. Não o torna, porque às vezes há pessoas que pensam, não é, que o simples facto de serem batizados, que isso é que vai fazer com que eles sejam cristãos. Pelo menos a teologia tradicional fala nisso. Eu lembro-me, quando eu estudei a catequese, quando eu era católico romano, eu aprendi que uma pessoa sem um batismo não entrava no céu, ia para o purgatório. Para o limbo, exatamente, para o limbo. Eu aprendi isso. E então muitas vezes as pessoas que não eram batizadas naquela altura, e sobretudo as crianças, às vezes acontecia crianças que estavam a morrer, não é? Mandavam chamar o padre para depois batizar. Eu quando nasci, eu tive muitas dificuldades em chorar e pensavam que eu ia desta para melhor. Não fui. Graças a Deus. Não é? E pensavam, e a minha avó já estava a pensar em mandar chamar o padre para me dar aquilo que era extrema unção. Não é? E pronto, e fazia o batismo também, punham lá para a pessoa. Não. O batismo, ouça bem, o batismo é uma consequência de nós sermos aquilo que já somos. O quê? Cristãos. E não ao contrário.
porque eu sou cristão, eu devo ser batizado. Portanto, o batismo não me torna um cristão. Simplesmente mostra aquilo que eu já sou, cristão. O batismo também não salva. Como eu acabei de dizer, não salva. Somente pela sua fé em Jesus Cristo você pode ser salvo. Não há outra forma de ser salvo. Você pode ser batizado 1000 vezes, mas isso não salva. O batismo é como uma aliança de casamento. A gente só põe a aliança depois de estar casado. Não é verdade? Só depois de estar casado é que você põe a aliança. Você, se não é casado, não põe aliança. Pois não? Não. É o símbolo do compromisso que você já fez no seu coração. É o batismo. A Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E diz lá, isto não é mérito vosso, não é algo que vocês fizeram por merecer. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus para a sua vida. Por isso é que nós somos salvos. A salvação não é porque alguém mereça. Tudo que nós, na sociedade em geral, tudo é, desde crianças, nós somos educados a fazer tudo por merecer. Eu lembro quando era miúdo, né, minha avó, e ela às vezes queria me mandar à loja que havia lá para eu ir comprar, olha, ovos ou o que quer que seja. E a minha avó dizia-me assim, ó Carlitos, olha, vai ali. Ela já sabia que eu não queria ir, às vezes. Olha, vai ali comprar uns ovos e a avó depois dá-te um chupa-chupa. Havia chupa. A avó dá-te ou seja, tu vais e eu depois, como recompensa, eu dou-te isto. Certo? Né? Eu dou-te isto. E às vezes nós dizemos às crianças, olha, se tu fizeres assim, eu dou-te isto. Alguma coisa que nós tínhamos para alcançar, tem que haver um mérito da nossa parte. Então, para nós é muito difícil perceber que Deus nos possa salvar sem fazermos nada. Dizer que Deus já deu a salvação é muito difícil perceber. Mas Deus deu a salvação, é grátis. Não sei ter que fazer nada, já está feito. Ela é literalmente um presente de Deus para a nossa vida. E às vezes as dificuldades que nós temos quando estamos a apresentar o Evangelho aos nossos amigos, aos nossos colegas, eles dizem assim, então, mas eu não tenho que fazer nada, não tenho que fazer boas obras, não tenho que fazer assim. Não tenho que fazer nada. Jesus fez tudo. Jesus já morreu no seu lugar. Jesus ressuscitou no seu lugar. Jesus venceu a morte no seu lugar. Você não precisa de fazer nada. Você só precisa de entregar a sua vida a Ele. Dizer, Senhor, eu quero entregar a minha vida, eu quero arrepender-me dos meus pecados. É a única coisa que é necessário fazer. Portanto, o batismo não o torna um cristão. O batismo, a única coisa que faz é confirmar que você já é um cristão e você deseja identificar-se com aquilo que Jesus Cristo já fez por si. Agora, aqui um aspecto importante. Por que nós batizamos por imersão? O que é imersão? Imersão é mergulhar a pessoa. Correto? É mergulhar a pessoa. Está ali água dentro. Não sei se os irmãos já viram, mas está lá água. Porque Jesus foi batizado por imersão. Diz que ele foi batizado no Rio Jordão. Diz que ele foi batizado por João. E depois diz lá que ele diz assim, assim que foi batizado, está no capítulo 3 de Mateus e no versículo 16, assim que foi batizado, Jesus saiu da água. Certo? Ele saiu da água. Portanto, ele foi batizado por imersão. Ele terá mergulhado no Rio Jordão. Então, a palavra batizar significa exatamente isso, mergulhar na água. A palavra grega para batismo significa imergir ou mergulhar na água. Uma vez eu ouvi um pastor, estava nessa reunião e houve alguém que ficou muito escandalizado, porque aquele pastor estava a explicar às pessoas que batismo era exatamente mergulhar algo na água. E ele dizia assim, olha, imaginem que nós temos uma alface e nós vamos mergulhar a alface na água. Ai, as pessoas ficaram muito zangadas. Veja lá, o pastor falar que batismo é como mergulhar uma alface. Na realidade é. Só que aqui neste caso não se mergulha a alface. Mergulhamos assim.
certo? Porque a alface não crê em Jesus. A alface não precisa de Jesus para nada. Quem precisa de alface somos nós. E por isso temos que a mergulhar na água. Temos que a batizar na água. Mas você, ao ser batizado, você está a dizer assim: eu creio em Jesus, eu creio que Jesus morreu em meu lugar e ressuscitou em meu lugar e me libertou e me salvou. Por isso é que você precisa de ser mergulhado na água, por imersão. E ainda tem outro significado. O significado significa quando você vai ao fundo da água, significa que você está a deixar a sua velha vida. Porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o simples ato, e vocês vão ver daqui a bocadinho, quando as pessoas mergulharem na água, significa que elas vão morrer para uma velha vida. E quando elas saírem da água, significa que elas saíram para uma nova vida. Ou seja, todos os seus pecados estão identificados em Cristo, que já morreu por elas. E aquilo é apenas um símbolo, é apenas uma manifestação simbólica de grande significado e que tem a ver com a nossa nova vida em Cristo. Mas para ter uma nova vida, você precisa de simbolicamente mostrar ali que deixou lá a velha vida. E por isso alguns vão ficar lá mais tempo. Porque alguns com a velha vida que eles tinham... Não é verdade, pastor Danilo? Não é aí alguns que vão ter que ficar lá. Mesmo lá ao fundo. Até ele começar a espernear e dizer, ok, já está. Estejam descansados. Velha vida tem que ficar lá simbolicamente. E nasce para uma nova vida. Então batismo é isto. Batismo, diga lá comigo. Batismo é, diga lá, morrer para uma velha vida e nascer para uma nova vida. Em quem? Em Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu quero dar a oportunidade nesta manhã, se temos aqui pessoas que querem uma nova vida em Cristo, estamos a falar de uma nova vida, agora mesmo eu quero dar a oportunidade, eu quero convidá-lo a receber Jesus. Se temos aqui alguém nestas circunstâncias, levante o seu braço que eu quero orar por si agora mesmo. Quantas pessoas temos aqui? Gostariam de receber Jesus na sua vida? Levante o seu braço agora mesmo que eu quero orar por vocês. Tem alguém? Ok. Não vejo ninguém. Vou pedir então ao pastor Danilo para dar seguimento aos batismos nas águas. Glória a Deus. Pastor Danilo, faz favor. Acho que está aqui um micro. Está aqui. Obrigado, pastor Carlitos. Bom dia. Está quase, está quase. Eu queria pedir que não houvesse muita movimentação na sala, está bem? Irmã, não vai já ser batizada, espera por nós. Está bem, está bem, está bem. Está bem. Ok. Então, eu vou chamar todos os batizandos para virem aqui à frente e ficarem neste degrau e no de baixo aqui, nestes dois. A toalha podem trazer. Ou podem entregar à pessoa que vai ler o versículo para vocês, está bem? Se calhar era bom já fazermos isso, nós ganhamos tempo.
Ok. Então podem tirar algumas fotos ao pessoal. Eu não sei se algum deles está nervoso, mas imagino que sim. Alguns estão bem, outros estão mais ou menos. Pastor Carlitos, venha para aqui. Carlitos, fica aqui deste lado. Fica aí. Ok. Muito bem. Então, vamos continuar. Ontem à tarde, eles e mais alguns irmãos que não estão aqui, estivemos todos juntos num retiro. Pastor Carlitos teve a dar este retiro, a ensinar o que significa ser membro da nossa comunidade, membro da ICMAV. E depois de eles serem batizados, no próximo domingo, eles e os irmãos que vêm de outras igrejas por transferência e estiveram ontem no retiro, no próximo domingo, dizia eu, todos nós vamos estar aqui de novo para sermos recebidos oficialmente como membros. Amém? Vão ser 2 domingos muito importantes para a vida de toda a nossa igreja. Eu tinha pensado dizer umas coisas, mas durante a pregação que o pastor Carlitos trouxe da parte de Deus, eu senti que era bom nós mudarmos e nós vamos expressar carinho, amor para com eles, orando, tá bem? Vamos ficar de pé, em vez de fazermos aquilo que eu tinha pensado, vamos encher o nosso coração, abrir o nosso coração para amarmos estes nossos queridos irmãos, tá bem? Vamos até nos concentrar em Deus, fechar os nossos olhos, tá bom? E entregá-los a Deus, consagrá-los a Deus no nosso espírito, enquanto eu oro, tá bem? Vamos todos ficar em silêncio, levantar as mãos, mas agora são mãos de bênção, mãos de bênção. Eu também vou pedir às pessoas que vão ser batizadas para levantar pelo menos uma das suas mãos ao Senhor para receberem a bênção do Eterno, do Deus de amor, daquele Deus bondoso que foi falado, foi pregado esta manhã. Levanta bem alto a tua mão. Entrega a tua mão, toda a tua vida a Deus. A igreja também abençoa este grupinho tão bonito que ama a Jesus. E é isso, Senhor Jesus. Tu conheces os nossos corações, a nossa vida, como tu falaste com cada um de nós pelo teu servo Carlos. Senhor, transforma a nossa vida. Nós te damos permissão, nós nos entregamos, como o pastor Carlos disse, nós entregamos a nossa vida a Ti, nós devolvemos a nossa vida a Ti, devolvemos, ela está nas Tuas mãos, para que Tu e nós, em parceria, em concordância, todos nós possamos ser, toda a igreja, mas em especial os irmãos que vão Te obedecer pelo batismo bíblico nas águas, possamos ser transformados continuamente até nos entregarmos ou nos encontrarmos pessoalmente contigo. Transforma a tua igreja, transforma. Tu és um oleiro artista, santo, que nos vai tornar vivos vitoriosamente. Vais-nos dar uma vida nova em cada dia, vamos juntos contigo lutar e vencer o pecado sexual, o pecado da avareza, o pecado da falta de fé em Ti, do vivermos à nossa maneira, em vez de vivermos em obediência à Tua palavra, aquilo que Tu mandas. Senhor, nós a Ti só podemos dizer sim, não Te podemos chamar Senhor e dizer não, não faz sentido, querido Jesus. Por isso, como igreja, todos nós, a Ti, Senhor, só dizemos sim. Digam sim,
sim. Mais uma vez, sim, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Digam, sim, Senhor Jesus. Muito obrigado pela bênção que depois virá, pela nossa obediência. Vamos dar um grande aplauso ao nosso Senhor Jesus. Ele é abençoador, Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor da tua vida, de todas as áreas da tua vida. Uma nova vida que nós temos nele. Amém? Ok, então, queridos, podem se sentar. Agora, que penso que estamos todos, eu vou pedir aos batizandos, ou seja, aos que estão a batizar, para fazerem uma fila deste lado, está bem? Pela numeração que vocês têm, o número 1 à frente, depois o 2, etc. Podem fazer a fila. Não precisam de ir a correr, mas podem ir depressa. Quem é o número 1? Número 1, pode ir para a frente. Número 2, está bem? E vou pedir a Avani e a Lúcia, levantem o braço, as duas meninas. Ok. Eu vou pedir então àqueles que vão ler o texto bíblico dedicado aos batizandos para fazerem também uma fila ali ao pé da Avani e da Lúcia. Ok, vamos a isso. Irmãos, nós vamos precisar da vossa ajuda. O pastor Manza, está tudo bem consigo? Vou pedir a toda a igreja para nos ajudar. Nós vamos todos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, fiquem atentos. Quando eu pedir, vocês, toda a igreja, faça o que eu disser, está bem? Eu penso que se ficarmos todos sentados, poderemos ver melhor. Desculpa, não estou a perceber. Número 1, Marisa, vamos a isso. Pessoal, eu sou friorento e a água está ótima, está muito boa. Ok, Marisa, vamos cá para dentro. Há sempre um choque térmico que a gente sente, mas disfarça, não é? Marisa, disfarça agora, disfarça. Ok, muito bem, vamos ficar virados mais ou menos ali para a máquina, está bem? Vocês estão a ser vistos em todo o mundo. Há 14 milhões de benfiquistas a olhar para vocês pela internet. Ok, então eu vou pedir à Patrícia, está bem, para ler. Vamos fazer silêncio agora. Eu vou pedir à Patrícia para dedicar este belo texto à Marisa. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Muito bonito. Esta é uma promessa que vai ficar no certificado de batismo a ser entregue a todos no próximo domingo. Marisa. Sim, se alguém quiser tirar fotos, venham para este lado, está bem? Que é para os lados de trás poderem ver, está bem? Se for possível, vão ficar de costas para nós. Mas pronto, olha. Dentro, ou então aqui, talvez, está bem?
Ok, então igreja, todos juntos nós vamos batizar a Marisa. Vamos todos juntos batizar a Marisa no nome todos juntos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, vamos ouvir o texto bíblico para a Isa. Um pouco mais para a frente, Isa. É a Maria que vai ler. Vou pedir atenção ao texto. Para ti, Isa. Deus dará ordens aos seus anjos para que te guardem. Seja onde for que estiveres, eles te susterão com as suas mãos para que não tropeces nas pedras do caminho. Podes enfrentar sem medo um leão ou pisar uma cobra e até esmagar ambos sob os teus pés. Promessa bonita que o Senhor tem preparada para ti. Isa, vamos batizá-la no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A irmã Rosa já passou pelo choque térmico, então vou pedir ao Afonso e aos outros netinhos para lerem. É para si, irmã Rosa. Pare de chorar e enxuga as suas lágrimas. Tudo o que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão da terra do inimigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Uau, uma promessa incrível, não é? Então vamos batizar... Ah, ainda tem mais! Guilherme, força! Os seus. Há esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para casa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Que bom, aleluia, glórias a Deus. Há esperança. Rosa, eles voltarão, tá bom? Então, toda a igreja, vamos batizar a Rosinha no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Serafim. Andy, fica mais aqui, amigo. Fica mais aqui. Assim o Serafim. O Serafim tem aqui uma homenagem para ti, Andy. Vou ler de Josué, capítulo 1, verso 9. Serafim, recorda-te do meu aviso. Tem coragem e firmeza. Não tenhas medo nem desânimo, porque o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Por onde queres que Por onde quer que andares? Por onde Brasil, quer que andares. Moçambique, por todo o lado. Amém. Graças a Deus. Gente, já viste? Há aqui uma t-shirt agradecendo tudo aquilo que tu fizeste pelo Serafim.
É isto ser família. Família, vamos batizar o nosso Serafim no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém sabe se o nosso Serafim ainda é solteiro? Está aí, espera aí. Está aí ao pé da Cândida. O irmão Ribeiro vai dedicar um texto ao irmão Armando. Acham que ele deve ser batizado com óculos ou sem óculos? Sem óculos, né? Ok. Era só para saber a opinião deles, está bem? Pronto. A palavra de Deus que Ele colocou no meu coração é a seguinte: quando passares por situações difíceis e não sabes como resolvê-las, Deus está a dizer: clama por mim quando estiveres em aflição. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém. Salmo 50, 15. Amém. Tantas promessas boas. Então, igreja, vamos batizar o irmão Armando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, vou pedir à irmã Maria Júlia, que é do grupo de apoio à autoajuda da Paula, para dedicar-lhe o texto bíblico. É do livro de Josué, capítulo 1, 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Obrigado, irmã Maria. Aqui uma promessa muito linda, não é? Então, vamos batizar a Paula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Nau vai ler o texto para o Pedro. Força, Nau. Pedro, se tu realmente, na prática, te guiares pelos ensinamentos de Jesus, terás vida transformada. Por isso, a palavra diz em Provérbios 3, 5 a 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Endireitará os caminhos, as veredas. Lindo. Todos estes textos bíblicos vão estar no certificado de batismo de cada um deles, está bem? Então, igreja, vamos batizar o Pedro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ler para a Henriqueta? Ok. Ava, tens? Ava lê então. Henriqueta, assim diz a palavra do Senhor: certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo das suas asas estarás segura. A sua fidelidade será o teu escudo do Borquel. Deus abençoe, Henriqueta. Nós vamos batizar a Henriqueta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. A Ava vai ler. Ava. É uma promessa de Deus para a Filomena. Filomena, assim diz a palavra do Senhor: e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus abençoe. Amém. Nós vamos batizar a Filomena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia a todos. Eu vou ler o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa estatutos intentos. Amém. Com essas promessas lidas pelo próprio Pai, nós vamos batizar o Leandro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ouvir a promessa de Deus. Ô Luís. Tudo isso acontecerá porque disseste: o Senhor é a minha proteção, o grande Deus é a minha morada segura. O mal não te apanhará de surpresa e o teu lar não será atingido por desgraças. O Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para te protegerem em qualquer lugar onde fores. Hoje nós vamos batizar o Luís. Só quer dizer que o Luís vem a Cristo uma ocasião especial e está a fazer um crescimento muito espetacular. Tem pouco tempo de Cristo, mas com uma convicção mesmo fantástica. É um caso mesmo que nós podemos seguir todos, né? Alguém aceitar Jesus e com uma mudança radical. Por isso nós vamos batizar o Luís em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mas agora para ti, João, diz o Senhor que te criou, o Senhor que te formou, Ele te diz: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és minha. E quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Nós vamos batizar a Maria João em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. António, o Senhor diz para ti. Então só... não. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Tem cuidado de fazer tudo quanto o livro da minha lei. Tu és meu servo. E assim como eu fiz com Moisés, farei contigo. Dele não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. Tem cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. E aí, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ok. Vamos ver, a Ana está um bocadinho nervosa, mas o próprio Antônio não está, porque sempre desejou ser batizado desde que ela aceitou Jesus como Senhor Salvador. Antônio também é um caso também de alguém que está a crescer de uma espiral assim muito fantástico. E por isso nós vamos batizar Antônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ouvir então a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as tuas lágrimas dos teus olhos, pois há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, os teus filhos voltarão para os termos. Deus abençoe. Qual é o texto, estava? Jeremias 31, 16 e 17. Ok. Então, igreja, no nome de Jesus Cristo, nós queremos falar que esta bênção, queremos profetizar esta bênção para a vida da Paula. Eu, em nome de Jesus, profetizo que vais ficar totalmente sarada e curada, no nome de Jesus Cristo. Então nós vamos batizar a igreja Paula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com a Nádia é mesmo emocional, porque a Nádia é uma menina que quase não fala,
mas tem a palavra de Deus toda escrita no seu coração. E eu vou-lhe... o Senhor diz para ti: eu sei os planos que tenho para ti, Nádia. São planos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Tu me invocarás, e ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharás quando me buscares de todo o teu coração. Serei achado de ti, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativeiros, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde o Senhor te levar. Trarei do lugar onde estás e transportará para uns lugares grandes e maravilhosos. Antes de batizar a Nádia, só queria dizer que a Nádia é um caso especial para nós. Como a Ana disse, há poucos jovens da idade dela que procuram uma senhora da idade de Ana para pedir conselho, mas ela faz isso. Ela procura este conselho de uma pessoa. Então nós vamos todos batizar a Nádia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. Ok, vamos ouvir a sua mãe espiritual e a sua mamã. Força, Ok. Maria. Vou tentar, está bem? Não digam isso, senão isto corre mal. Ok, João. É a palavra de Deus para ti, filho. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus te abençoe. Amém. Amém. Bom dia. Eu queria Bom dizer dia. que sou o pai do João, não venho a esta igreja, conheço a Deus e estou muito feliz que o meu filho seja batizado. Estou muito feliz por ele. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. Que Deus possa continuar a abençoar este rapaz, este homem, que todos nós amamos aqui nesta igreja. Igreja, vamos juntos, está bem? Estamos juntos? João, nós te batizamos juntos com esta promessa linda, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Davi, vamos ouvir esta linda promessa para ti, se faz favor. É para ti, filho. São duas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Muito bonito, obrigado. O Davi vai ter mais uma, Rafael. David, Deus tem um grande propósito para a tua vida. Uhum. Tem revelado isso a mim, claramente. No entanto, estas coisas que estou a planear não vão acontecer de imediato. Antes dar-se-ão a seu tempo, sem precipitações, mas seguramente vai-se aproximando o tempo em que a visão se cumprirá. Se parecer que demora, não desesperes, porque certamente acontecerá. Espera pacientemente, não haverá atraso de um só dia. Toma nota disto. Os ímpios confiam em si próprios e falham, mas o justo confia em mim, em Deus, e vive. Uau! Deus te abençoe muito. Uau, que lindo! Uau! Que lindo!
Eu vou pedir a todos os amigos e familiares que leram os textos, né, para os seus batizandos, que deem a referência à AVA, para nós podermos pôr no certificado de batismo, para eles poderem ler muitas vezes. Amém? Então, igreja, vamos batizar o Davi no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, vamos ouvir a promessa. Força aí. Bernardo, ser vigilante e moderado em tudo. Suporta as dificuldades, comporta-te como um mensageiro do Evangelho e cumpre plenamente o teu ministério para que no fim possas dizer: lutei pela boa causa, percorri o meu caminho e guardei a fé. Uau! Amém. Amém. Isto aqui regado com lágrimas de mãe tem outro poder, né? As mães que choram são uma potência. Ok, vamos batizá-lo em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Barnabé. Catarina, vamos ouvir então. Catarina, uma promessa linda, está bem de Deus. Vamos a isso, Patrícia. Minha querida filha, para ti de Jesus, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Uau! É um Deus de promessas, um Deus de concerto. Está prometido, está bem? Ele não falha. Então, em nome deste Deus que não falha, vamos batizar a nossa querida Catarina. Catarina, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é minha serva, eu a escolhi e não vou abandoná-la. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças, eu vou ajudá-la e mantê-la em pé, firme com a minha vitoriosa mão direita. Olha aí como a Aurora está nervosa. Você sabe que no ano passado, lá no Monte Caparica, nós batizamos no mar, lá no oceano. Ela estava na lista, mas na mesma semana aconteceu qualquer coisa, ela saiu da lista. Mas, ao voltar atrás, trouxe com ela o marido e hoje o filho foi batizado também, já foi batizado aqui, graças a Deus. E ela não cumpriu a promessa o ano passado, mas hoje vai cumprir. Vamos batizar a nossa irmã Aurora em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Ok, bom almoço, boa semana. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos.